Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu estou assistindo aí Sinais de um Psicopata, uma série, né? Ela tem, se eu não me engano, são 5 episódios, 5 temporadas com pelo menos 10 episódios cada um. E conta, cada episódio aí conta a história de um psicopata, né? A parte interessante é que eles colocam profissionais da área da saúde mental, né? Psiquiatras, psicólogos, falando sobre como a gente vê os sinais da psicopatia nessas pessoas. E aqui temos a história hoje do Michael Hernandez, um menino de 14 anos, isso aconteceu em 2004, eu não conhecia essa história, por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês também, né? E porque como eu estou fazendo a série, eu vou trazer todos os episódios aí, né? Eles supostamente eram amigos. É o Jamie Goh, né? De também 14 anos, né? Eles estudavam na mesma escola e eram da mesma classe. Parecia como qualquer outro adolescente da idade deles, né? A diferença é que o Michael Hernandez, né? Era um garoto profundamente perturbado e possuidor de uma mente doentia, macabra e suja. O segundo era o oposto, e por ter apenas a bondade no coração se tornou a presa perfeita para o Michael Hernandez, né? Aconteceu em uma manhã de fevereiro de 2004. Hernandez atraiu seu amigo até o banheiro da escola onde estudavam. Lá dentro, ele pegou uma arma branca e desferiu golpes aqui nesta região, né? Ele atingiu o Jamie Goh por pelo menos 40 vezes, né? E, assim, ele foi num frenesi mesmo. Que lembra aí, né, os mais perturbados da história, né? Quando ele terminou, né, ele colocou a faca, a arma branca, suja ainda, dentro da mochila e foi pra sala de aula como se nada tivesse acontecido, né? Daí a professora viu ali que a roupa dele estava suja e resolveu fazer uma ligação pro 911, né? E foi aí onde a polícia chegou na escola, né? Pegou ele. E aí, na parte da série, aparece ele conversando aí com os policiais, né? E nessa conversa com os policiais, eles perguntam qual que era o motivo e pra ele não tinha motivo nenhum. Na verdade, ele falou que nem queria esse amigo, ele queria o outro. Só que como ele não conseguiu atrair o outro, ele teve que fazer com esse daí porque ele queria saber como era fazer isso com alguém, né? Que é o que todos os psicopatas falam, né? Todos eles têm sempre, não tem motivo nenhum, né? O Michael Hernandez era apenas um ser humano ruim que queria ver como era trucidar alguém, né? E após o ato que ele cometeu, descobriu-se que ele mantinha uma lista de pessoas, tipo, para que ele pudesse fazer a mesma coisa, né? Incluindo a própria irmã. Ele era fascinado por assassinos em série, né? Como o Ted Bundy e o Jeffrey Dahmer. Tanto que em uma das ligações que ele tem aí quando ele tá preso, eu não sei como, mas ele tinha uma namorada na prisão. E ele ligava diariamente para essa namorada, né? E ele dizia que queria que escrevessem um livro sobre ele, que ele queria ter feito assim como o Jeffrey Dahmer fez. Então, as conversas dele eram muito bizarras, assim, sabe? E a namorada dele dizia que ele tinha que aprender a chorar. Só que na série mostra ele, se eu não me engano, tentando uma condicional, né? Num segundo julgamento ali. E daí ele tenta realmente chorar. Só que daí a psicóloga diz: olha, eles não sabem como é ter um sentimento. Então, eles não sabem chorar. Eles não sabem fingir isso pra nós. A gente consegue reconhecer quando alguém realmente está emocionado. Quando alguém está realmente arrependido, entendeu? E ele, tentando fazer o teatro dele ali, né, não conseguiu nada. Até porque a promotora que estava aí, ela falou: você acha que a gente é idiota? A gente ouviu todas as suas ligações antes de você vir pra cá. Você falou mal do juiz. Daí ela fala, ele xingou o juiz de alguma coisa, né? E pra você ver, nem desculpa ele pediu pro juiz, né? E depois, no final, aqui tem uma fala do juiz aí sobre ele, né? Ele supostamente pensava em limpar o mundo, né? Hernandez tentou atrair aí outro colega, que foi o que eu falei, né? Só que ele não conseguiu, então ele acabou atraindo o outro, né?
Ele queria ser um assassino em série aí, né? Mas felizmente não conseguiu. O juiz diz: ele é uma pessoa fascinada por assassinos, por filmes violentos, letras de músicas violentas, livros e eventos violentos. Isso eles sabem por causa das ligações dele. Disse o juiz John em seu julgamento. Mesmo com pouca idade, o garoto pegou perpétua. Isso porque autoridades ficaram chocadas com o comportamento dele dentro da prisão, fazendo piada sobre a incapacidade de chorar e dando telefonemas bizarros em que descrevia graficamente histórias de serial killers. Se o mundo pode ficar melhor sem pessoas como Hernandes respirando o mesmo ar, então ele ficou na última quinta-feira, que foi quando ele faleceu aí, segundo dizem as autoridades, por uma overdose. Ele morreu, se eu não me engano, com 31 anos na prisão. Quando ele foi encontrado sem vida na prisão, a suspeita é que ele tenha tido uma overdose de drogas. E o promotor disse o seguinte: ele era uma pessoa maligna que não demonstrou remorso e finalmente a justiça foi completada. Realmente ele não demonstra remorso nenhum. Quando ele tá sendo... quando pegam ele aí, quando ele tem os seus 14 anos, perguntam pra ele e ele fala: não, eu não fiz nada de errado. Não tem problema nenhum em fazer isso. Tipo, ele tem falas ali que fala... Tipo assim, ele fala com a maior normalidade do mundo e o policial tá tipo assim... Tá, você é maluco. E só que a polícia ainda pergunta: você considera que você tem algum problema na cabeça? Não, eu sei exatamente o que eu tava fazendo. Você fala: meu Deus, como assim? Bom, pessoal, essa é a história de hoje. Espero que tenham gostado e vamos para o próximo episódio. Até o próximo vídeo.